Boa noite. Na aula passada, nós falamos a respeito do estado de defesa e o estado de sítio, porque tem relação com o Poder Executivo, já que os dois são decretados pelo Presidente da República. E hoje nós vamos começar a falar a respeito do Poder Judiciário. Aí vamos falar, o assunto vai ser Poder Judiciário, vamos falar mandado de segurança dentro do Poder Judiciário, funções essenciais à Justiça, e na sequência entramos no direito eleitoral. Então essas são as situações que nós vamos tratar nas próximas aulas. Mas hoje vamos falar do Poder Judiciário. Trouxe aqui uma situação, antes de começar a falar do Judiciário, que é um organograma da Justiça. Eu vou tentar abrir aqui para nós vermos juntos. É que hoje eu estou com uma tela só, então estou tentando abrir para podermos ver. Não cheguei. Vou falar sobre o deputado, mas não cheguei a ver o que você comentou. Só aquilo que foi falado durante a aula. Bom, vamos, antes de mais nada, só ver isso do Poder Judiciário, o organograma. Boa noite. Acho que vocês continuam me vendo. Vamos, então, falar sobre o organograma e os graus de jurisdição. Acho que mesmo eu diminuindo aqui a minha tela, não vejo vocês, mas vocês me veem.
uma tela só é difícil, mas vamos lá. Abra um organograma que eu mandei já mais cedo e mandei agora. Organograma da Justiça, graus de jurisdição. Temos aqui os tribunais superiores com sede em Brasília. A nossa segunda instância tem os tribunais nos estados. Então, as instâncias superiores, os tribunais superiores, têm sede em Brasília. A segunda instância, os tribunais estão no estado. A primeira instância, eu tenho os juízes. E aí coloquei aqui, em vermelho, instância superior. STJ, STF, TST, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior Militar. Essa é a nossa instância superior. Então, todos eles estão aqui na instância superior. Coloquei aqui o TJ e o TRF, que é a nossa justiça comum. Nesta justiça, todos os recursos do TJ porque aqui é a segunda instância, o TJ e o TRF. TJ, Justiça Estadual, TRF, Justiça Federal. Aqui eu tenho a segunda instância. Quando eu recorro, eu vou para o STJ ou para o STF. O TRF e o TJ, todos os recursos ou irão para o STJ ou para o STF. Depende da situação. Se for uma matéria constitucional, vai para o STF. Se for uma matéria julgada pelo Tribunal Superior, que tenha conflito de lei, que algum juiz ou algum acordo tenha negado vigência à lei, vai para o STJ. Depois, nós temos a primeira instância estadual e a primeira instância federal, juiz estadual, juiz federal. Primeira instância, chamamos de juiz monocrático. Ele profere sentença, que é a decisão de primeiro grau. Então, na Justiça Estadual, eu tenho o juiz que é chamado de juiz de direito. E o outro é o juiz federal. A segunda instância, ela é dividida em câmaras e eu tenho, aqui está escrito errado, mas eu tenho desembargadores. Aí, na segunda instância, a decisão é um acórdão. Eu estou no segundo grau. E na instância superior, eu tenho a divisão em turmas e o que eu terei são os ministros. O acórdão também é a decisão. Esse é o organograma que nós temos na justiça, nos graus de jurisdição. Esse é o organograma da justiça. Agora, eu vou novamente falar com vocês e posso escrever, porque ali eu não conseguia. Então, aqui nós temos a seguinte situação. Nesses graus de jurisdição, nos graus de jurisdição, temos primeira temos a primeira instância, então temos a primeira instância, onde eu tenho juízes, e a decisão é sentença. Esses são juízes monocráticos. Esses são juízes monocráticos.
Esta é a minha primeira instância. Então, nos graus de jurisdição, nós temos a primeira instância, que são os juízes, e a decisão é a sentença, os juízes monocráticos. Depois temos a segunda instância, onde eu terei os tribunais estaduais. Aqui, os tribunais são divididos em câmaras. Eu tenho a figura dos desembargadores. A decisão é acórdão, porque eles entram num acordo. Então, a decisão é acórdão, porque eles entram num acordo. Hoje vai ficar tudo meio sem acento, porque esse teclado ficou um pouco louco, e eu não tenho condição de pegar o outro, porque eu estou com 2 colegas aqui dando aula também, e eu cedi o meu espaço, não posso pegar outro teclado. Então, nós vamos nos virar um pouquinho assim. E aí, a terceira instância, que, na verdade, eu não chamo de terceira, eu chamo apenas de instância superior, onde eu tenho os tribunais superiores e a sede em Brasília. A decisão, acórdão. É isso que nós temos, então, no organograma, nos graus de jurisdição. A primeira instância, juízes. A decisão é monocrática, são juízes monocráticos, e a decisão se chama sentença. Na segunda instância, são os tribunais estaduais, que são divididos em câmaras. Essas câmaras são compostas por desembargadores, e a decisão é um acórdão. Na instância superior, eu tenho os tribunais superiores, que têm sede em Brasília, e a decisão também se chama acórdão. Não existe, apesar de você ouvir dizer na imprensa, e às vezes até jurista fala, não existe terceiro grau, nem terceira instância. O que existe é a instância superior. Aí prova porque, quando se fala nessa situação de instâncias e na questão de prisão, por que eles falam, mas deve ser admitida a prisão em segunda instância? Por que fala que pode ser admitida a prisão em segunda instância? Porque eu não mexo mais. Boa noite. Eu não tenho 3 instâncias, o que eu tenho é 2 instâncias. Por isso, chamado duplo grau de jurisdição. A outra é a instância superior. A outra, então, vai ser a instância superior. Então, na verdade, não existe terceira instância, não existe terceiro grau. Existe a instância superior. Todas as vezes que eu pensar na justiça estadual, eu vou pensar em primeiro grau, a figura do juiz de direito. Então, na instância, na justiça estadual, primeiro grau, eu penso na figura do juiz de direito. Na federal, na justiça federal, eu vou ter a figura do juiz federal. Na instância federal, da justiça federal, eu tenho o juiz federal. Então, juiz de direito é o cargo da justiça estadual. Juiz federal é o cargo da justiça federal. E quando eu vou, por exemplo, para a justiça do trabalho, eu tenho o juiz do trabalho. Então, são as 3 situações que eu tenho, certo? Por isso que você vê que na hora que uma pessoa redige uma petição, ela coloca, às vezes, juiz de direito, outra juiz federal e outra juiz do trabalho. Essas são as denominações que nós temos para a justiça. Todas as vezes que eu estiver na chamada justiça comum,
eu terei a Justiça Estadual e a Justiça Federal. Então, toda vez que eu estiver na Justiça Comum, eu tenho a Justiça Estadual e a Justiça Federal. Justiça Estadual, recorro ou recorre, o recurso irá para o Tribunal de Justiça do Estado. Então, o tribunal será o Tribunal de Justiça do Estado. E na Justiça Federal, o recurso irá para o Tribunal Regional Federal, que é o TRF. Então, esses são os tribunais de segunda instância. E é isso que nós vamos ver também. Quando cabe recurso para o Supremo e quando cabe recurso para o STJ. Muitas vezes você ouve a pessoa dizer assim, eu vou para o Supremo. Se ele quiser ir para o Supremo, é fácil. Basta ele pegar um avião e ele vai. Eu vou para o STJ. Basta ele pegar um avião e vai. Porque hoje em dia, para eu chegar no STJ ou para chegar no Supremo, eu preciso ter pressupostos de admissibilidade. Então, muitas vezes, o recurso, ele não chega nem a ser analisado. Na verdade, ele não chega nem a ir. A própria segunda instância já rejeita o recurso. Por quê? Porque eu não tenho as condições. Nós vamos ver cada um deles. Quais os recursos que são para o STJ, quais os recursos que são, por exemplo, para o STF. Mas todas as vezes que eu tiver no TJ ou TRF, recurso para instância superior será ou STJ ou STF. Até ser criado o STJ, a Justiça Estadual, a Justiça Comum, ela encaminhava todos os seus recursos para o STF. Então, o STF abarcava a Justiça Comum. Qual é a comum? Estadual e federal. Ele abarcava a Justiça Comum. E se não for Justiça Comum, vai ser o quê? Então, eu tenho Justiça Comum e Justiça Especializada. São as duas justiças que eu vou ter. Tudo isso está dentro disso que nós vamos falar. Nesta Justiça Comum, eu tenho o TJ e o TRF. Na Justiça Comum, eu tenho o TJ e tenho o TRF. E na Justiça Especializada? Na Justiça Especializada, eu tenho, por exemplo, o TST, abaixo dele o TRT. Justiça do Trabalho. Na Justiça Especializada, eu tenho, por exemplo, o TSE, e abaixo dele o TRE. Justiça Eleitoral. Na Justiça Especializada, eu tenho, por exemplo, o Superior Tribunal Militar. Abaixo dele, o TJM, Tribunal de Justiça Militar. Justiça Militar. Todas justiças especializadas. Esses são os tribunais superiores que eu tenho. Cada um deles com a justiça especializada. E a comum é o TJ e o TRF. Então, veja, se alguém me disser, mas para onde irá um recurso, se for referente à lei, negar vigência, para onde vai? O STJ, abaixo dele o TJ ou TRF. É isso que eu vou ter.
E o Supremo está no patamar, por isso o Supremo. Mas isso você nem precisava falar para nós, porque isso nós estamos careca de saber. Você vê, às vezes, profissional do direito que chama o Supremo de superior. Realmente, ele está na instância superior, só que ele é o Supremo de todos, ele consegue ser o menor, em que pese algumas vezes praticar atos que até afrontem a Constituição. Né? Então, no caso, por exemplo, do deputado, o que foi alegado é que ele já vinha há muito tempo incitando a sociedade contra o próprio Poder Judiciário e contra o Supremo, que ele falava mal de juízes. A questão é uma só: a prisão é legal, querendo ou não. E aí não adianta defender um ou outro, defender um chefe de Estado ou não. Para deputados e senadores, a prisão é legal e flagrante de crime inafiançável. Ah, mas isso não vem do deputado, já veio antes dele. Não importa de quando veio, importa que, enquanto deputado, enquanto senador, eu só posso prender em flagrante de crime inafiançável. Mas é uma atrocidade, pode ser o que for. Realmente, eu não posso praticar esse tipo de situação. Tá? Eu não posso ir contra o Supremo, em que pese hoje o nosso Supremo vem deixando um pouco a desejar. Antigamente, as pessoas diziam assim: ah, eu não tenho problema, eu não tenho medo. Qualquer coisa, eu vou para o Supremo. Eu vou até o Supremo. Hoje, você nem vai para o Supremo. Para você ir para o Supremo, precisa ser repercussão geral. Se não for, você já não vai. Já começa por aí. Ponto final, infelizmente, é verdade. Agora, você pega juristas renomados falando o contrário, tá? É verdade que eles falam o contrário? É verdade. Mas você tem que ser racional. Perante o que está na Constituição, posso prender sem ser flagrante delito de crime inafiançável? Não posso. Senão, eu atento contra a Constituição. Mas essa já não é a primeira vez que a Constituição não é respeitada. Então, já não foi respeitada lá atrás, no impeachment da ex-presidente Dilma. Então, aí é que é o problema, certo? Aí é que é o problema. Quem responde à alta cúpula do nosso Poder Judiciário é o Supremo. Ministro do Supremo, posso ter pedido de impeachment? Claro que posso. Quem pode pedir? Qualquer cidadão. Da mesma maneira que o presidente, cidadão também pode pedir. Vários já pediram impeachment de ministros do Supremo. E não resultou em nada. Então, esta é a questão. Certo? Dificilmente você consegue alguma coisa. E o Supremo, ultimamente, tem abusado um pouco? Infelizmente, tem. Infelizmente, tem. Tá, eu fui checar, fui ver se dava para arrumar alguma ponta, mas não adianta, tem que ser flagrante. Diz que há muitos anos ele vem fazendo isso quando ele nem era deputado. Pode até ser que ele fazia isso mesmo sem ser deputado, então ele devia ter sido pego antes de ser deputado, porque aí podia. Aqui eu preciso de flagrante delito de crime inafiançável. E essa prisão tem que ser decidida pela Câmara. Exatamente. Seria o correto. A única coisa que pode fazer é, eventualmente, ver se ele cometeu o crime de responsabilidade. Cometeu, porque ele feriu a Constituição. É o máximo que se consegue fazer. É outra coisa que nós vamos ver hoje. Quem vai para o Supremo, no dia que ele entra no Supremo,
ele só sai de lá morto. Eu vou dizer como ele sai de lá. Ele só sai de lá se o avião dele cair no mar, vocês devem lembrar. Ele só sai de lá se ele próprio pedir para sair, como o sujeito que saiu, né? Eu esqueci o nome dele, por isso que eu não falei o nome. Que jamais... Não, Ulisses caiu do helicóptero. Esse já é bem mais antigo. Não faz muito tempo, nós tivemos um ministro, e aí precisou pôr outro, que caiu no mar o avião dele. Como caiu, era aviãozinho. Como caiu no mar, precisou entrar outro ministro. Naquela época, foi feito de tudo para que ministros novos não entrassem, porque ele era inteirinho colocado por uma só ideia, por uma só ideologia. Eu não estou falando nem bem, nem mal. Joaquim Barbosa, obrigada. O Joaquim Barbosa saiu, sinceramente, uma pessoa como ele iria deixar um cargo no Supremo de graça, mas ele achou que era melhor do que não viver. Nada paga o preço da vida, lá foi o homem embora. Então você só sai do Supremo, que nem o Joaquim Barbosa, que nem o que caiu no mar, ou com a aposentadoria. De resto, você não sai do Supremo. Você ganha a estabilidade com o ingresso. Este é o problema. É isso que nós vamos ver no Poder Judiciário. Então, vamos poder observar tudo isso. E quem coloca? Quem coloca, realmente quem indica, passa na sabatina do Senado? Passa. Mas quem indica é o presidente da República. Isto é fato. Quem indica é o presidente da República. Naquela época, nós já tínhamos várias situações do presidente. Acho que todos devem lembrar de uma proposta de emenda que se chamou PEC da Bengala. Não sei se lembram do nome, PEC da Bengala. O que era a PEC da Bengala? A aposentadoria compulsória se dá aos 70 anos. E ali nós já tínhamos mais ministros que iam sair. Fizeram a PEC da Bengala, jogaram para 75. Pelo menos naquele momento, mais ninguém seria colocado. Certo? E foi para 75. Então, mais ninguém ia ser, por isso chamado PEC da Bengala. Porque era 70 e colocaram mais 5. Ficou 75. Assim ninguém mais entrava. O homem não caiu do avião no mar e morreu? Quer dizer, não adiantou nada a PEC da Bengala. A PEC da Bengala foi inútil, porque entrou mais um. Este é o fator. Tá? É como eu falei, não estou falando nem mal nem bem. Mas a mesma ideologia é inteira, uma só, no Supremo. Porque foram muitos anos de mesma ideologia. E esses ministros foram todos nomeados. Um foi advogado, o outro foi não sei o quê. Tudo, enfim, fica difícil. Eu preciso ter uma situação mais leve. E aí não está leve, porque é todo mundo igual. Todos vieram da mesma ideia. Então, as ideias lá se coadunam bastante. Se é que fica um pouco claro. Mas é o que nós, infelizmente, temos para hoje, né? Agora, pode-se falar só que é o Supremo? Claro que não. O governador de São Paulo vai mandar, a partir de sábado, fechar tudo de novo. Ele está com a razão? Está com a razão. Então, como que ele manda abrir escola e mandar a criancinha que não sabe tomar cuidado sozinha e que vai voltar em casa matar o pai, a mãe, a avó, o avô, né? Que, às vezes, a criancinha não vai saber tomar cuidado. A criancinha vai tomar o lanchinho, vai largar a máscara em qualquer lugar, se é que ela vai pôr. Mas, quer dizer, não tem lógica, é um contrassenso. Então, a criança pode ir para a escola. O dono do estabelecimento não pode abrir? Concordo, não é para aglomerar. Mas deixa a pessoa, pelo menos, manter distância. Nós temos cidades por aí que a distância está sendo mantida. Né? Outro dia mesmo, na cidade de Serra Negra,
Você não senta mais que 4 pessoas numa mesa. Se você estiver em 5, periga, ou 2 tem que sair da mesa, ir para uma outra, ou dividir, ou um só ficar sozinho. Mas com distância, com respeito a todas as condições. Não dessa maneira. Agora, a criança vai para a escola? Onde está a lógica disso? Então, se olhar, nós hoje enfrentamos um sério problema em âmbito federal, estadual, municipal, então nem dá para falar mais nada. Municipal acabou. Agora, o Supremo era o único que nos dava segurança. E é o que mais hoje deixa inseguro. Nós vamos ver como é que eu consigo chegar no Supremo. Mas, de qualquer forma, nem sei se eu quero chegar no Supremo. Esta é a questão. Bom, então, voltando aqui um pouco no Poder Judiciário, nós vimos então, como funcionam esses órgãos. Então, na verdade, esse é o organograma da justiça brasileira. Tenho 3 instâncias, sendo a primeira, a segunda e a superior. Não chamo de terceira instância, não chamo de terceiro grau, chamo apenas de instância superior. Quando se fala em poder judiciário, o que é judiciário? Na verdade, judiciário, juris dictio. Judiciário, juris dictio. Judiciário, dizer o direito. Judiciário, dizer o direito. Isso é o judiciário, dizer o direito. Vem de juris dictio, dizer o direito. O que é o poder judiciário? Podemos dizer que poder judiciário é um conjunto de órgãos, judiciário, conjuntos de órgãos que a Constituição Federal atribui função jurisdicional. É o conjunto de órgãos que a Constituição atribui função jurisdicional. Isso é o poder judiciário. Quando se fala em poder judiciário, nós falamos em o judiciário aplicar as leis. O judiciário aplica leis civis, leis penais, militares, eleitorais, enfim, leis em geral. Então, é isso que o judiciário faz, aplica a lei. A função do juiz é justamente adequar a lei ao caso concreto. É isso que nós vemos como a função do juiz, adequar a lei ao caso concreto. Essa é a função do juiz. Quando nós falamos em hierarquia do poder judiciário. Quando nós falamos na hierarquia do poder judiciário, nós falamos em instâncias e graus. Então, hierarquia do poder judiciário dividida em instâncias e graus. Instância inferior chamamos de juízo, instância inferior, juízo a qual? De onde vem? Instância superior, juízo a de quem? Para onde vai? Então, juízo a qual e a de quem? Para o qual? Para onde eu encaminho este processo? É isso que nós vemos na hierarquia.
Como é que nós classificamos a justiça? Classificamos a justiça quanto ao número de julgadores. Então, número de julgadores, nós temos a justiça, o juízo monocrático e colegiado. Juízo monocrático e colegiado. Monocrático eu tenho na primeira instância. E colegiado, segunda instância superior. Posso ter uma decisão monocrática no colegiado. Monocrático, primeira instância, pela sentença do juiz, seja ele qual for. Por isso, monocrático. No colegiado, posso ter decisão monocrática. No colegiado, eu posso ter decisão monocrática. Aí é uma decisão individual. E depois eu tenho o acórdão para ter a decisão do tribunal. Posso. Essa instância inferior é o juízo aquó, de onde vem. Então, quando você faz, por exemplo, uma apelação, que você está recorrendo para o segundo grau, você diz assim, o juízo aquó determinou, ou seja, o juiz determinou. Falando juízo aquó, para você não ter que falar o R juiz. Então você já fala o juízo aquó, que é de onde vem, para onde vai. Aquó, ad quem? De onde vem, para onde vai. Esse é o juiz aquó ou o juízo aquó. Certo? Que, na verdade, é o anterior. Depois você está na segunda instância e vai para o Tribunal Superior. Mesma coisa, mesma ideia. É isso que nós vamos ter. Aproveitando o ensejo, já que eu falei aqui de apelação, tem uma decisão do juiz de primeira instância. A sentença. Ou recorrer, recurso de apelação. Então, na justiça comum, o recurso é apelação. Claro, quem já trabalha em escritório está careca de ver isso. Mas sempre tem aquele que nunca trabalhou no escritório, que nem, de repente, nem tem ideia do que está sendo falado. Então, essa decisão do juiz de primeira instância é a sentença. E aí eu vou recorrer. Vou recorrer para a instância, segunda instância, para o tribunal. Estou na justiça comum, o meu recurso chama a apelação. Por exemplo, se eu tiver a mesma situação, estou na justiça do trabalho, o recurso é recurso ordinário. Então, da sentença do juiz do trabalho é recurso ordinário. Aí, então, eu tenho o recurso ordinário. Tanto faz. Na justiça comum, apelação. Na justiça do trabalho, recurso ordinário. Só para vocês terem uma noção. Bom, eu vou recorrer para a segunda instância. Onde está o meu processo? Quando o juiz sentenciou, o processo se encontra no primeiro grau de jurisdição. Cada uma coisa. Vou apelar para o TJ. Vou remeter o meu recurso para o juiz de
primeiro grau, mediante uma petição que se chama petição de interposição. Quem já viu, e às vezes nem entendeu o porquê, onde está o processo parado? O processo está aqui parado no primeiro grau, está na mão do juiz. Eu vou recorrer para o Tribunal Superior. Então, eu vou ter que mandar o meu recurso para lá. Só que eu não posso mandar direto para lá, porque o meu processo está aqui. Então, eu me remeto ao juiz de primeiro grau para que ele encaminhe o processo para o segundo grau. Ele vai mandar o processo por mim. Então, para eu poder falar com ele, eu faço uma petição que chama interposição e anexo o recurso que se chama apelação. Aí eu anexo o recurso que se chama apelação. E se for o ordinário? Mesma coisa. Vara do Trabalho. O juiz do trabalho sentenciou. Vou recorrer para o TRT. Recurso ordinário. Posição para o juiz do trabalho. E anexo o recurso. Esse recurso que eu anexo, ele é em cima também. Vamos chamar razões do recurso. Então, é assim que eu mando. Eu mando exatamente para onde ele está. Essa petição chama de interposição. A primeira folha, a petição de interposição. Nas outras, vem as razões do recurso. O que faz o juiz? Ele vai receber aquele recurso ou não, mas se tiver bonitinho, o que é o bonitinho? O recurso é tempestivo, caso, o recurso é tempestivo e está preparado. Determina a ação do apelado, do recorrido, para apresentar suas contra-razões. É aí que você vê as razões e as contra-razões. O recurso é tempestivo porque está dentro do prazo e é preparado. Quando eu distribuir uma inicial em primeira instância, pago as custas processuais. Quando interponho recurso, pago o preparo. Por isso, preparado. Aí, o que você está fazendo aí? Ah, espera só um pouquinho que eu estou preparando o recurso. A pessoa vem ao lado, olha e está vendo uma guia. Aí ela fala, como você está preparando o recurso? Você não está escrevendo nada. Estou preparando. Estou preenchendo a guia para pagar. Os recursos nós chamamos de preparo. E no inicial, nós chamamos de custas. Então, as custas, no segundo grau e na instância superior, o preparo. Se não estiver preparado, o recurso, sem preparo, sem pagamento, exceto beneficiário de justiça gratuita, é deserto. São palavras que se falam no dia a dia. O próprio tribunal fala, julgo deserto o recurso,
Aí ele fala, mas por que ele julgou deserto? Julgou deserto porque não pagou, exceto beneficiários de justiça gratuita. Recurso sem preparo é deserto. Então, não vai ser apreciado porque não foi pago. Então, são algumas coisinhas que nós vamos vendo quando se fala do Poder Judiciário, certo? Então, são algumas coisinhas quando se fala no Poder Judiciário. Quanto ao número de julgadores, já vimos então, colegiado ou monocrático. Quanto à matéria, justiça especializada, que é trabalho militar, eleitoral. Então, trabalho militar, eleitoral e justiça comum. Justiça especializada e justiça comum. A especializada é o trabalho militar, eleitoral e a outra é a justiça comum. É isto que nós temos em relação à matéria do Poder Judiciário. Quanto ao ponto de vista federativo, então, federativo, eu tenho justiça estadual e justiça federal. Quanto ao ponto de vista federativo, tenho justiça estadual, tenho justiça federal. Esse é o ponto de vista federativo. Órgãos do Poder Judiciário. Se eu pegar aqui, ele vai me dar os órgãos do Poder Judiciário. Se eu pegar um, se eu pegar na Constituição. E ele vai me dizer que são órgãos do Poder Judiciário, vai me dar alguns nomes. STF, STJ, depois TST, TSE, SM e esses com função jurisdicional. E o outro, CNJ, que é um apêndice do STF. Esses são os órgãos do Poder Judiciário. STF, Supremo, STJ, Superior, TST, Tribunal Superior, TSE, Tribunal Superior, STM, Superior. Esses têm função jurisdicional. E o CNJ, que é apêndice do STF. E o CNJ, que é um apêndice do STF. Mas todos são órgãos do Poder Judiciário. Então, esses são os órgãos do Poder Judiciário. E aí nós vamos começar pela Justiça Estadual. Na Justiça Estadual, nós observamos o seguinte: ela tem o sistema de entrâncias. Entrância, porta de entrada. A Justiça Estadual tem sistema de entrâncias. Entrância é porta de entrada. Não é instância, é entrância. Na verdade, é entrância, que é a porta de entrada. Na Justiça Federal, ela tem entrância única. Ela tem entrância única. Então, a federal tem entrância única. A estadual tem um sistema de entrâncias. Nesse sistema de entrâncias, eu tenho, primeiramente, a entrância inicial. Isso é só na estadual. Essa entrância inicial são locais distantes. Então, são locais distantes. São locais onde geralmente eu tenho vara única. Única para quê? Para tudo. Lá o juiz estadual faz penal, civil, família, eleitoral, trabalho, tudo.
Em trance inicial, ele faz tudo. São locais bem distantes. Depois, eu venho para entrância. Entrância tem acento, tá? Mas como eu falei, o teclado aqui tá ruinzinho. Intermediária. Depois eu tenho a chamada entrância intermediária, que é de médio porte. Aí eu já tenho vara distrital e já tenho também as comarcas. Quando a vida era boa, o que era a vida boa? Sem ter pandemia. Eu gosto muito de viajar. E em cada lugar que eu vou, eu gosto de fotografar o judiciário. Eu fotografo o judiciário, fotografo o legislativo, fotografo o executivo. No Brasil, fora do Brasil, no raio que o parta, na cidadezinha que é desse tamanho, não importa. Por quê? Porque eu sou apaixonada por essa área. E, na verdade, o que você constata? Às vezes, você não tem comarca, como nós somos acostumados a ouvir falar em comarca. Por exemplo, na comarca de Guarulhos, na comarca de São Paulo, tem lugar que não é comarca, é vara única. Tem lugares que é vara distrital. Então, o foro é distrital. E tem os outros que têm a comarca. Então, essa entrância intermediária é de médio porte. Como é que são montadas essas entrâncias? De acordo com a população. Aí eles vão aumentando o número de varas e ela vai se tornando maior em função do número de varas. E aí eu tenho a outra entrância, que é a entrância final. Nesta entrância final, eu já tenho uma entrância especial, com uma população de, no mínimo, em torno de 140 mil habitantes, mais ou menos isso. Então, esta é a entrância final. Da entrância final, resta o tribunal. Nós vamos estudar, e vendo, inclusive na Constituição, nós vamos ver que o juiz inicia e de 2 em 2 anos ele vai tendo promoção. Então, ele tem promoção, uma por merecimento, a outra por antiguidade. E ele vai andando. O estadual vem andando. Então, ele vem lá de longe. Quando ele passa na magistratura, mesmo que ele passe bem, ele pega uma entrância inicial que, às vezes, está lá na divisa, por exemplo, de São Paulo, se ele for de São Paulo. Diferente do federal. O federal prestou, ele vai pegar dentro daquele lugar e lá ele fica. Por exemplo, prestou, vai entrar em Guarulhos, ele vai ficar em Guarulhos, ele não fica andando. Vai tendo promoção da mesma maneira, mas não precisa andar. E aqui não, aqui ele vai caminhando de entrância em entrância, até que, percorrendo todas as entrâncias, chegando na entrância final, da final, a promoção é para o tribunal. Afinal, a promoção é para o tribunal. Aí ele vai para o Tribunal do Estado. Estas são as promoções pelas quais o juiz vai passando. E aí você tem aquele que é advogado. O que ele tem de bom? Ele passou no exame da OAB. Ponto. Se ele não passasse no exame da OAB, não era advogado, verdade. Ele seria bacharel. Mas ele passou no exame da OAB. O que ele entende da vida? Pouco. O que ele conhece do direito? Não muito. Mas quem ele conhece? Nossa, muita gente. E ele entra de advogado com, no mínimo, 10 anos. Conduta ilibada, tal, 10 anos de atividade, em Tribunal de Justiça, pelo 5º
constitucional. Ele nunca foi juiz, mas ele entrou direto. Por quê? Porque isso é possível. Nós vamos estudar também o quinto constitucional. 1/5 das vagas do tribunal, elas são destinadas a advogados e membros do Ministério Público, para não ficar só juiz. Né? Então, para não ficar um órgão muito fechado, 1/5 das vagas são divididas entre advogados e membros do Ministério Público. Então, às vezes, o advogado, o que ele precisa ter no mínimo 10 anos. Um advogado com 10 anos de atividade, ele entra no Tribunal de Justiça, por exemplo, pelo quinto constitucional. Pus o de Justiça porque é mais comum, tá? Tem uma série, não sei se ainda vocês encontram, se tiverem interesse, ela chama Questão, não sei se também já viram, de família, ela é com o Du Moscovis e passava no GNT. Essa série, ele é um juiz de direito de vara de família. E é bastante interessante, porque tem muita audiência. Tem um pouco fora? Tem. Mas a maioria se passa dentro do prédio do fórum com audiências. Então, quem quiser para atividades complementares, não precisa ser necessariamente essa, mas também esta, e vale muito a pena ver. Por quê? Porque ali tem uma moça que é advogada, que até uma época estava namorando com ele, e ela faz das tripas coração, quase mais das tripas, e ela vai para o tribunal pelo quinto constitucional. E mostra bem como a situação mais ou menos funciona. Por isso é bastante interessante. De resto, cada episódio é um caso. Ele é até um juiz engraçado, diferente, porque ele usa um capuz, uma blusa com capuz, e sai à noite para ver, para ele poder julgar, ele vai ver se ele está certo ou não. Então, ele vai checar o que a pessoa é, se aquilo que foi falado está certo, está errado. Mas o mais interessante mesmo é a questão do fórum e das salas de audiência. Toda a série é só audiência. Então, quem quiser, também vale a pena. E também vale horas complementares. Bom, o juiz, quando ingressa na magistratura, ele tem que residir na onde irá exercer a função, ou ter autorização do tribunal. Ou ter autorização do tribunal. Por quê? Porque quando você está no lugar que você exerce, quando você mora no lugar que você exerce, a situação é mais simples. Se você estiver num outro local, eventualmente pode ter um grande acidente, fechar a estrada e ele não consegue passar. Ou posso ter chuva num local e não no outro, e ter uma inundação e ele não consegue passar. Claro, terei as situações urgentes, serão vistas por outro juiz? Serão, mas eu não posso fazer disso uma prática. Então, por isso, ele tem que residir no local onde irá exercer a função. Ou o tribunal, eventualmente, pode autorizar para que ele resida num outro local. Principalmente o juiz estadual, que ele vai para muito longe. Então, não tem como, ele tem que ficar no lugar ele tem que residir no lugar que ele vai atuar. Esta é a ideia. Agora, se eu pensar, então, vimos aí os sistemas de entrância. No federal, já falei também, que a entrância é única. E aqui eu tenho a Justiça Federal, e aqui eu tenho a Justiça do Trabalho, que são entrâncias únicas. Então, eu não percorro o sistema de entrância. Depois, independência do Poder Judiciário. O Judiciário, ele tem autonomia e tem independência financeira.
judiciário tem autonomia e tem independência financeira. Então, o judiciário é um órgão independente, tem autonomia e independência financeira. Para ele poder manter essa independência e imparcialidade, ele tem que ter algumas coisas que ele não tenha medo. Então, para ele manter esta imparcialidade e independência, então o juiz, ao julgar, precisa ter independência e imparcialidade. Ele precisa ser imparcial, então por isso que ele não pode ter medo. E quando alguém diz assim, que já não foi a primeira vez, é errado ter foro privilegiado no Supremo. Devia julgar no lugar que ele está. Verdade. O único problema é, como é que eu faço, por exemplo, para julgar que seja um senador numa comarca pequena? Como é que ele pode ter essa independência? Fica muito difícil. Mas o juiz tem que ter independência e tem que ter imparcialidade. Neste caso, ele tem garantias fundamentais de liberdade. Então, ele tem que ter imparcialidade e independência. Ele tem, então, garantias fundamentais de liberdade. A primeira garantia é a vitaliciedade. O cargo é vitalício, após 2 anos na magistratura. Então, após 2 anos na magistratura, ele ganha vitaliciedade. O Supremo, na hora que entra, ganha vitaliciedade. O Supremo, quem entra no Supremo ganha vitaliciedade na hora que ingressa. Então, da posse, ele já tem vitaliciedade. Na magistratura, depois de 2 anos, ele conquista vitaliciedade. E dali, ele só pode sair com decisão de 2/3 do tribunal. Mas tem processo, é uma situação muito difícil. Às vezes nós temos juízes que cometem verdadeiras atrocidades e o juiz não perde o cargo, porque já está dentro da vitaliciedade. Quando é possível, é afastado para um outro local e quando não tem jeito, ele vai para a aposentadoria a bem do serviço público. Então, às vezes você vê juiz novo aposentado. Você fala, mas como ele consegue ser aposentado tão novo? Ele foi aposentado porque não era um juiz maravilhoso. Então, na verdade, ele foi tirado. Só que eu não tiro para fora. Eu tiro, ponho em outro lugar, ou, eventualmente, eu faço alguma outra situação. Isso é uma coisa pública, quem é de Guarulhos deve conhecer. Nós tínhamos aí, salvo engano, a 8ª vara, que a juíza, ela tinha sérios problemas com os advogados. Com os advogados que iam lá falar com ela. Os que não iam, sofriam os problemas, porque ela decidia como ela achava que era certo, ela não cumpria acórdãos, porque era diferente do que ela tinha determinado, e o que ela determinava imperava que era lei. E aí a própria OAB, não essa gestão atual, a gestão antiga, na época, inclusive, com o nosso professor, o Alexandre de Sá, era o presidente, tanto foi em cima que conseguiram fazer com que ela saísse daí para responder por isso. Ela foi para uma outra comarca e nada aconteceu. Ela chegou a rolar com o advogado no chão, de briga, para ver a história como é complicada. Mas eles têm vitaliciedade. Então, ele não tem medo de julgar. Quando eu digo medo, é assim, ai meu Deus, eu tenho medo de julgar,
e sofreu alguma represália. Ele não tem medo porque o cargo ele não perde, é vitalício. Vitaliciedade, depois de 2 anos. Ele não tem medo porque ele tem inamovibilidade. Ele não é removido para local pior. Para isso, vai precisar do quê? Mesma história. Vou precisar de um processo. Dificilmente ele será removido. Certo? Então, ele não tem medo de perder o cargo. Há muitos anos, quando o secretário de Segurança era uma pessoa bem conhecida no Brasil, mas em São Paulo era conhecido, renomado até, uma menina estava dirigindo num bairro nobre sem carta. Bom, ela não tinha carta porque ela era nova, então ela não tinha mesmo habilitação, não é que não estava com ela. Não é que ela não portava, ela não tinha. E aí pegaram, porque acho que ela bateu o carro, pegaram e levaram para a delegacia. Naquela época, a delegacia não funcionava como hoje. Aí a menina chegou, o delegado conversou com ela, falou que ia chamar o pai e deu a maior lição de moral na menina. E a menina avisava ele. Falava, eu, se fosse você, nem chamava o meu pai. Você não sabe com quem você está falando. E o delegado, acho que achou um absurdo, uma menina com menos de 18 anos, se atrever a dizer isso na cara de um delegado de polícia. Na delegacia que ele estava, ele tinha roubo de Rolex, coisinha assim. Mas não entrava assim, tiroteio, é bem light. É só mesmo roubo, furto, coisinha bem maneira, uma delegacia top. E ele, como ela era sobrinha do secretário de Segurança na época, ele foi parar num bairro extremamente distante, no final da Zona Sul de São Paulo. Ele, que estava num bairro nobre, foi parar lá no fim do mundo. Isso há muitos anos, quando isso era possível, né? Porque hoje não, hoje também tem uma série de garantias, não essas que estão aqui, mas não funciona mais dessa maneira. Aqui não tem problema, o juiz pode falar o que for, que não vai ser afastado, não pode vir ninguém superior a ele e tirar esse juiz e encostar num outro local, pior para ele. E se ele for promovido e entender que essa promoção não é boa para ele, ele ainda pode recusar. Aí vamos ver, a menos que tenha participado da lista já de promoções. Aí tem o outro, que é a irredutibilidade de vencimentos, de subsídios. O juiz não pode sofrer desconto em seus vencimentos, exceto legais. Imposto de renda, essas coisas. Previdência. De resto, mas o que ele não pode? Ele não pode ter que indenizar ninguém. Por um dano, às vezes, que ele possa ter cometido, não pode indenizar. Ele não é afastado, ele não perde o cargo e ele não tem redução de vencimentos. Essas são as garantias que ele tem para poder julgar com independência e imparcialidade. Então, são essas garantias que ele tem. Depois, garantias funcionais de imparcialidade. E agora nós vamos começar a ver os artigos da Constituição. O primeiro artigo que nós vamos ver é o artigo 2º da Constituição Federal e 99 da Constituição. Esses 2 artigos vão me falar da independência do judiciário. Então, artigo 2º e artigo 99. O artigo 2º da Constituição me diz o seguinte: são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário,
Aqui, ele é um poder independente. 99. 99 vai dizer o seguinte: ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira, que foi o que nós falamos, e agora vamos ver esta situação. E aí vamos ao artigo 95. Artigo 95 da Constituição vai falar das garantias dos juízes. Os juízes gozam das seguintes garantias: vitaliciedade, que no primeiro grau só será adquirida após 2 anos de exercício, dependendo a perda do cargo nesse período de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e nos demais casos de decisão judicial, nos demais casos de sentença judicial transitada em julgado. Então, ele não vai sair dessa maneira tão fácil. Após 2 anos no primeiro grau, ele se torna vitalício. 2. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma do artigo 93, 8. Então, ele é inamovível, salvo na forma do interesse público, salvo por interesse público, na forma do artigo 93, inciso 8. O ato de remoção ou disponibilidade do magistrado por interesse público fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada a ampla defesa. Então, neste caso, para ele ser removido, eu preciso da maioria absoluta do tribunal. 95.3. Irredutibilidade de subsídio, ressalvado o disposto no 37, 10 e 11, 39, parágrafo 4º, 152, 153, 3 e 153, parágrafos 2º e 3º. 37 e 39 pertencem ao direito tributário, vão falar sobre a administração pública. Os 150, 53 pertencem ao direito financeiro e tributário. E o outro ao direito administrativo. Eu acho que eu falei tributário, administrativo. E aqui ao direito tributário. Então, estas são as garantias dos juízes, para que ele possa ter imparcialidade. Depois vemos vedações constitucionais dos juízes. Por que essas vedações? Justamente para que ele tenha imparcialidade. Então, essas vedações é para que ele tenha imparcialidade. As vedações estão no artigo 95, parágrafo único da Constituição Federal. Então, as vedações estão no artigo 95, parágrafo único da Constituição Federal. E observamos o seguinte: 95, parágrafo único. Aos juízes é vedado exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Então, para poder exercer, ele não pode exercer outro cargo. O juiz só pode exercer um único cargo de magistério. Na verdade, em um único lugar, a função de magistério. Então, é só o que ele pode fazer.
Por exemplo, nós temos aí na faculdade o professor de processo civil, que é o Dr. Lincoln, que ele é juiz aí de Guarulhos. Ele só pode exercer uma função de magistério. Quantas aulas ele poderia dar na faculdade? 5 e 5, 10. Poderia dar as 10 aulas. Por quê? De segunda a sexta de manhã, de segunda a sexta à noite. Ponto. Não tenho empecilho no tocante à aula. Tenho empecilho no lugar. Ele só pode ter uma função do magistério. Até por uma questão de lógica. Porque se um processo, por exemplo, que envolver a faculdade, cair na vara do Dr. Lincoln, ele não pode julgar, porque ele trabalha na faculdade. Como é que vai julgar um processo da faculdade? Agora, imagina se ele trabalha em todas as instituições de ensino de Guarulhos. Ele vai julgar como? Ele não vai poder pegar nada. Aí o outro também trabalha em todas. Vai chegar um momento que Guarulhos não pode, quando eu digo Guarulhos ou qualquer lugar. Mas São Paulo ainda é maior, daria para ir para outro fórum, alguma coisa. Mas ali eu não tinha saída. Então, uma só de magistério, mais nenhum cargo ou função. Receber a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo. Então, ele não pode receber nada, nem custas, nem participação em processo. Por quê? Para poder ter imparcialidade. Porque se ele recebe uma participação, isso não precisava nem constar na Constituição. Mas vai que alguém se esquece disso, é melhor deixar constando. A história é a seguinte: se o juiz aceitar qualquer coisa fora, ele se vê vinculado, na verdade ele fica vendido. Uma vez nessa entrância inicial, há muitos anos, um grande banco que tem uma informática muito boa ofereceu para aquele juiz de vara única, mas nem se sonhava em computadores. Coitadinho, tinha aquela máquina de escrever que você vê no Tribunal de Justiça, no museu. Que vocês devem também, acho que, ter sido convidados. Salvo engano, não a semana que vem, a outra, que vou eu, a doutora Ossana, nós vamos juntos de novo na visita virtual. Já fomos várias vezes visita pessoal, física, mas agora tem que ser virtual, no Tribunal de Justiça. E lá eles mostram também o museu. E no Museu do Tribunal de Justiça, quando você ia fisicamente, você via as máquinas. E eu trabalhei no Tribunal de Justiça em São Paulo, no João Mendes. E foi lá que eu conheci a máquina chama Royal. Ela é muito diferente, ela é algo assim que você pensa que é do museu, né? Tudo lá é bem museu. E nessa época não tinha computador, nada, era essa máquina. Não tinha nem máquina elétrica, eletrônica, e já existia máquina elétrica e eletrônica. Quando eu entrei na vara do judiciário, eu já trabalhava num jurídico que tinha máquina elétrica, e depois fui para lá, para essa máquina Royal. Então, significa dizer o seguinte: nesse momento, esse grande banco ofereceu um sistema de computador. Esse juiz ia se dar muito bem ali. E ele não pôde aceitar. Porque se ele aceita, no primeiro problema que o banco tem lá naquele local pequeno, olharia para ele e falava: pera um pouquinho, você lembra? Esse aparato que você tem aqui, fui eu que dei. Eu não posso ter isso, o juiz não pode estar vinculado, senão ele não é imparcial. 3, dedicar-se à atividade político-partidária. O juiz também não pode se dedicar à atividade político-partidária. Tanto é verdade que você não ouve dizer: o juiz está se candidatando a deputado, a senador. Delegado se candidata, membro do Ministério Público se candidata, então promotor se candidata, tá aí o Capês, que não me deixa mentir. O juiz não pode. 4, receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas exceções previstas em lei, que é o caso, por exemplo, do banco que ofereceu a instalação para ele. 5, exercer a advocacia no juiz ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos 3 anos,
do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Exercer a advocacia no juiz ou tribunal do qual se afastou antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Então, na verdade, o juiz que se aposenta ou deixa a magistratura não pode, por 3 anos, exercer a advocacia no juízo ou tribunal que trabalhou. Por quê? Não ter benefícios. Não ter benefícios. Então, ele não pode. E antes que alguém diga, mas o juiz vai querer, a primeira coisa que o juiz faz, ele se aposenta ou ele deixa a magistratura, ganhando sua aposentadoria, aí ele monta um grande escritório de advocacia, porque ele tem cacife, coloca advogado junto com ele e vai atuar. E aí, o que começou a acontecer? Ele estava junto nesse escritório, ele não patrocinava a causa, mas outro patrocinava e era do mesmo escritório. Aí ele chegava, passava a mão no telefone, ligava e falava, oi, aqui é o fulano, que era o juiz. Eu estou mandando aí o meu colega, papapá, você dá uma atenção especial? Quem vai falar não? Aí ele mandava o colega, não adiantou nada. O CNJ concluiu que o escritório não pode patrocinar por 3 anos. Isso é chamado de quarentena. Isso é chamado de quarentena. Então, o escritório não pode patrocinar causas no juízo do qual se afastou. Vamos supor, ele era juiz federal numa vara em Guarulhos. Ele não pode advogar nessa vara. Ele era do tribunal. Ele não pode advogar no tribunal e nada que ele possa buscar patrocínio que colegas dele vão julgar. Ele pode ir para a vara do trabalho, se ele era do trabalho, ele vai para onde quiser, só não pode na mesma. Isso se denomina quarentena, justamente para eu ter a imparcialidade. Então, esta é a situação. Vamos aproveitar para dar uma olhada, antes de prosseguir aqui, no artigo 92 da Constituição Federal, só para ver aquilo que nós trabalhamos. 92. São órgãos do Poder Judiciário. 1. O Supremo Tribunal Federal. 1A, porque foi acrescentado em 2004, o Conselho Nacional de Justiça. 2. Superior Tribunal de Justiça. 2A, Tribunal Superior do Trabalho. 3. Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais. 4. Tribunais e Juízes do Trabalho. 5. Tribunais e Juízes Eleitorais. 6. Tribunais e Juízes Militares. 7. Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Território. Parágrafo 1º. O Supremo Tribunal, o Conselho Nacional de Justiça e os tribunais superiores têm sede na capital federal. Então, eles têm sede na capital federal. Parágrafo 2º. O Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores têm jurisdição em todo o território nacional. Então, esses são os órgãos do Poder Judiciário. Veja que o CNJ está aqui junto com o órgão do Poder Judiciário. Só não tem função jurisdicional, mas tem a situação de Poder Judiciário. Vamos, então, tomar um café e daqui 10 minutinhos voltamos. São 9h10, 9h20, retornamos.
ok?